A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, mais uma vez, estamos aqui convidando vocês para juntos a gente ler e meditar na palavra de Deus, que é uma alegria para nós que amamos ouvir e refletir na palavra de Deus. E o convite é para a gente fazer uma reflexão ou uma meditação, como assim a gente queira chamar, no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus. Mateus capítulo 4. Vamos orar ao Senhor e pedir sua presença, sua sabedoria, porque a verdadeira sabedoria vem do alto, vem de Deus, do Pai das luzes. E nós que somos Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, constituída, edificada ou fundada por Jesus Cristo há 2024 anos. 2024 anos de ser. Faz 2024 anos que Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós, para dar vida e vida em abundância ao povo de Deus, através de seus ensinamentos, e com o sacrifício dele na cruz, purificou um povo para Deus. Então, meus irmãos, vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te convidamos, Senhor, que o Senhor seja o nosso convidado de honra, como sempre, se faz presente no meio de seu povo, no nosso meio, como Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade, fundada pelo teu Filho amado Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, que o Senhor nos deu, e enviou sua palavra através dele, para que assim salve todos os que ouvem e guardam, todos os que ouvem e obedecem sua palavra serem salvos. Pai, se faz presente conosco, que estamos lendo e meditando a sua palavra, através deste canal de comunicação. Abençoa também todos aqueles que estão ouvindo e meditando, ouvindo esse canal e meditando conosco através dessa ciência, desse canal de comunicação, porque a comunicação, ó Pai, é uma ciência sua também. E através das comunicações, desses canais de comunicações, a gente pode pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, como assim o Senhor Jesus nos ordenou. Ficou mais fácil, através de sua sabedoria, da criação dos canais de comunicações, que assim a gente pode pregar para todos os povos, línguas e nações a tua palavra, que Jesus Cristo assim trouxe ao mundo para nos ensinar, e através dela, os que creem e obedecer a essa palavra, ser salvo em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos tudo, em nome de seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o texto que a gente vai ler e meditar está escrito no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus, capítulo 4. Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Sim, após o batismo de Jesus, Jesus foi levado pelo diabo para ser tentado pelo diabo. E glória a Deus, Jesus venceu todas as três tentações que aqui estão. E a Bíblia diz em outros textos que Jesus foi tentado em tudo, mas em tudo ele venceu, porque o Pai, Deus, não permitiu que o seu amado Filho, que o seu Santo, provasse corrupção. Para começar, ele não foi gerado pela corrupção humana, pelo ser humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Como ser humano, ele foi gerado no ventre de uma mulher. E depois que ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, em Cristo Jesus, e habitou entre nós cheio de graça e sabedoria. Porém, ficar ciente que Jesus Cristo, ser humano, foi gerado no ventre de Maria, foi gerado no ventre de uma mulher,
para nos resgatar da lei. Mas Jesus Cristo, como palavra de Deus, ele existiu desde o princípio. Toda a criação foi criada através da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito tinha sido feito. Tudo existe hoje por causa da palavra de Deus e do poder de Deus. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus é antes de Adão e Eva. Quando Deus pronunciou e disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, ali já era a palavra de Deus que estava com Deus e a palavra era Deus. Mas a mesma palavra que criou todas as coisas, a palavra de Deus, foi a mesma palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne em Cristo Jesus, o amado Filho de Deus, para nos salvar. Jesus como ser humano, gerado no ventre de uma mulher. Mas Jesus, como palavra de Deus, existiu e criou todas as coisas. E para a palavra de Deus veio ao mundo. Ele não se fez carne, a palavra de Deus não se fez carne em ventre materno. Jesus Cristo, homem sim. Mas quando Jesus nasce, que começa a falar as primeiras palavrinhas, então a palavra de Deus se fez carne nele, em Jesus, e a palavra de Deus estava no mundo após o nascimento de Jesus, estava no mundo cheio de graça e sabedoria. Então vamos ler, e o título da leitura é: nós pedimos a Deus sabedoria, já pedimos e sempre a gente pede que Ele se faça presente, e através dessa palavra, através do Espírito Santo, a gente seja salvos através do crer e obedecer. Título da leitura: a tentação de Jesus. Ou Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Diz assim: a seguir, ou seja, depois do seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: transformem em pães. E Jesus, porém, disse, depois que Satanás disse: transforma estas pedras em pães, se tu és filho de Deus. Jesus então respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, e só a Ele adores. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos de Deus e o serviram. Palavra do Senhor, sempre edificante, sempre verdade, 100% verdadeira, digna da gente ouvir e obedecer, porque a palavra de Deus é poderosa, devido ser a verdade. A palavra de Deus é poderosa para salvar, a saber, todos os que creem e obedecem a palavra do Senhor, nosso Deus, que veio ao mundo e se fez carne na pessoa do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, a gente está aqui diante de um texto onde Jesus nos dá
um grande ensinamento. Como toda a palavra de Deus, Jesus nos dá grandes ensinamentos. E aqui não é diferente no que a gente leu. A gente percebe aqui Jesus 3 vezes sendo tentado pelo adversário e venceu todas as 3 vezes. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Durante toda a sua vida, Jesus foi tentado, mas Jesus foi vencedor em tudo. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus não pecou. Porque Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Pai também através de Cristo, não permitiu que o seu santo provasse corrupção. E ele não provou. Jesus não provou corrupção, Jesus não praticou pecado, Jesus veio 100% puro e voltou para a glória 100% puro. Ele assumiu os pecados dos salvos nele e pagou pelos nossos pecados. Derramou seu sangue para purificar os pecados de todos aqueles que se arrependem e passam a servir a Deus. Aí o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, puro e imaculado, nos purifica de todo pecado, a saber, de todos aqueles que se arrependem dos pecados da velha criatura e nascem de novo pela água e pelo Espírito, pelo poder de Deus. Meus irmãos, das 3 tentações, a primeira, Jesus teve fome, estava jejuando e teve fome. O tentador se aproxima e diz: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão e come. Ele sabia e sabe que Jesus tem poder para fazer tudo. Jesus, como palavra de Deus, Deus pode todas as coisas, pode transformar tudo. Se Jesus tem poder para transformar o homem da criatura pecaminosa para a nova criatura, para servir a Deus, se Jesus tem poder para purificar os pecados, perdoar pecado, lavar e remir um povo para Deus, Jesus tinha poder também para transformar aquelas pedras em pães. Só que Jesus estava jejuando e não podia e nem pode obedecer o adversário. Jesus só devia obediência a Deus, Jesus Cristo, ser humano, porque Jesus Cristo, como Deus, como palavra de Deus, ele teve que se esvaziar. Porque como Deus, Deus não tem a quem obedecer. Porque acima de Deus não tem ninguém. Nunca houve nem vai haver um Deus acima do nosso Deus. Aquele que quis se rebelar contra Deus, caiu lá de cima, derrubado pelo poder de Deus. Deus e seu poder, com os anjos do Senhor nosso Deus, Deus derrubou ele lá de cima, porque Satanás queria se rebelar contra Deus e atirou, Deus derrubou ele lá de cima. E ele caiu lá de cima golpeado em forma de serpente, era a antiga serpente, o dragão, ele caiu em forma de dragão, que era a antiga serpente que Deus prometeu lá no Éden, que ele ia comer o pó da terra, que a serpente ia comer o pó da terra. E quando Satanás caiu lá de cima, aqui na terra, caiu em forma de dragão, representando a antiga serpente do Éden. E hoje ele está comendo o pó da terra. Mas isso é provisório até a vinda de Cristo, porque quando Jesus vir, vai lançar ele no lago de fogo e ele é derrotado. Desde o princípio que ele é um derrotado, e Deus é infinitamente poderoso e soberano, e altamente mais poderoso do que ele, e ele tem um tempo determinado. Quando ele caiu lá de cima, os anjos de Deus deram glória a Deus e disseram: ai dos habitantes da terra, porque o diabo, Satanás, desceu com toda a ira, sabendo que resta pouco tempo para ele. Ou seja, é até a segunda vinda de Cristo, quando Jesus vir, vai lançar ele no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta e todos os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a primeira tentação, Jesus vence já, quando ele pede que Jesus transfira aquelas pedras em pão. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primeira vitória do Senhor. Vem a segunda tentação,
onde o diabo leva Jesus para o pináculo do templo e lá manda que Jesus se atire embaixo, porque mentindo o diabo diz a Jesus que está escrito a respeito dele que os seus anjos, Deus não permite através de seus anjos que ele tropece em pedra. Interpretação mentirosa que o livro dos Salmos diz sobre o tropeçar em palavras, porque Deus deu sabedoria infinita a Cristo, chegar ao ponto de Jesus ser a palavra de Deus. Então ele não poderia tropeçar em palavra, nem tropeçar no pecado, porque Jesus não pecou, Jesus não cometeu pecado, ele não tropeçou, ele veio 100% puro e voltou 100% puro para a glória. Cordeiro puro e imaculado, que através de seu sangue puro nos purifica de todo pecado, para a honra e glória do Pai. Então, na segunda tentativa do diabo, o diabo é mais uma vez perdedor. Quando leva Jesus para o pináculo do templo e manda ele se atirar embaixo, Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito. Segunda derrota. E a terceira vez Satanás leva o diabo para o monte e mentindo diz: tudo isso é meu. Mostrou várias riquezas terrenas desse mundo, governos, riquezas terrenas, e diz: tudo isso te darei se você prostrado me adorar. A adoração só pertence a Deus. E Jesus, com toda a autoridade, diz: afasta-te de mim, Satanás. Sai de minha presença, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E Satanás se retira e os anjos de Deus vêm e servem ao Senhor Jesus. 3 vitórias o texto mostra, mas a Bíblia, no seu contexto geral, diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em tudo ele venceu. Ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado. O pecado é quem gera a morte, a desobediência a Deus. E Jesus não foi desobediente a Deus. Jesus não pecou. Jesus se esvaziou como Deus para nascer como homem e como homem viver e ser obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Nasceu Jesus como homem, ele tomou a forma de homem para nascer, filho de mulher, para nos resgatar da lei. Mas que a palavra de Deus se fez carne, não no ventre de mulher. Quem foi feito e gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo foi o ser humano Jesus Cristo. Quando ele nasce e começa a falar, a palavra de Deus se fez carne nele, na pessoa de Jesus, porque Deus não tem pai, Deus não tem mãe. A palavra de Deus criou todas as coisas e a palavra de Deus salva todos aqueles que ouvem e que obedecem a essa palavra, que veio ao mundo e se fez carne em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vem a terceira tentação. Jesus expulsa ele e diz a ele que só ao Senhor teu Deus adorarás. E através de mentiras e mais mentiras, como as verdades que Jesus fala, porque Jesus é 100% verdadeiro. E disse Jesus, e verdade é, que o diabo é o pai da mentira, e desde o princípio de que ele é mentiroso e homicida. Então, desde o princípio que ele vem usando mentiras para atrair o próprio povo dele, porque o povo de Deus, o maligno, não toca. Os que estão escritos no livro da vida, eles não adoram a besta e nem adoram as mentiras do diabo e nem acreditam nas mentiras. O povo que estão escritos no livro da vida do Cordeiro são salvos em Cristo e acreditam e obedecem à palavra de Deus, porque estão escritos no livro da vida. Quando o diabo cai lá de cima da glória, derrubado pelo poder de Deus, todos os que não estão escritos no livro da vida adoraram a besta. E disseram admirados: quem é semelhante à besta? Mas foram os filhos dele, os filhos do diabo, o joio que ele plantou. Os filhos de Deus não adoram o diabo. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que os que adoraram a besta são os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, são os mortos, que Deus diz que não é Deus de mortos.
Deus é o Deus dos vivos que receberam vida e vida em abundância em Cristo. Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou o Deus dos vivos e não sou Deus dos mortos. Porém, os mortos que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro é os que adoram a besta, é o que vai na onda da mentira dele e é o que vive aí nessas festas sendo enganado pela mentira dele, através das prostituições, praticando as obras que não agradam a Deus. São os filhos dele, do adversário, o joio plantado por ele. Mas o trigo de Deus, a planta que Deus plantou, Jesus disse, e verdade é, que a planta que o Pai plantou prospera. Agora, a planta que o Pai não plantou não prospera. E qual é a planta que o Pai não plantou? O joio, os filhos do diabo. Foi o diabo que plantou. E qual foi a planta que o Pai plantou e prospera? O trigo. Então, quando Jesus vir, vai juntar o trigo com a pá e purificar esse trigo que já está purificado através da palavra e do sangue de Cristo na cruz, e vai levar para a glória o trigo que o Pai plantou. Mas o joio vai ser lançado no lago de fogo. E é justamente o joio, o povo que não está inscrito no livro da vida do Cordeiro, que adora uma besta. E desde o princípio que o diabo é mentiroso. Das verdades que Jesus falou, de todas as verdades, porque Jesus, mais uma vez, repita, 100% verdadeiro, Jesus disse que ele é mentiroso e homicida. O diabo é mentiroso e homicida. Jesus foi quem falou que o adversário dele, o diabo, é mentiroso. É o pai da mentira. Então, desde o princípio que ele vem enganando, querendo tirar uma adoração que só a Deus pertence, mas ele só tira do povo dele. Ele desvia a adoração que só a Deus pertence do povo do próprio diabo. Quando ele diz que Maria é mãe de Deus, e quantos não já adoraram Maria com essa mentira? Porque Maria é serva de Deus. Maria, na Bíblia Sagrada, relata que Maria reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela. Ela se alegrou e se exaltou em Deus, o Salvador dela, quando ela diz: minha alma se alegra no Senhor e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Ora, meus irmãos, se Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, como Senhor dela e como Salvador dela, e diz mais assim, cheia do Espírito Santo, manda o recado de volta e diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo o conselho de sua vontade. Então, quando Maria reconhece também ela como serva de Deus, Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela, se alegra, o Espírito Santo faz ela se alegrar e confessar Deus como Deus dela, Senhor dela. Como é que Deus, então, pode ser filho de Maria? Como é que Maria pode ser mãe de Deus? Uma criatura, carne e sangue, que Deus criou. Como é que pode uma criatura ser mãe do Criador? A gente tem que ver as duas linhagens de Jesus. Jesus Cristo como palavra de Deus, que existiu desde o princípio e criou todas as coisas. Jesus Cristo, ser humano, filho de mulher. Jesus Cristo como homem foi gerado no ventre de Maria, filho de Maria. Mas que a Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus vindo em carne e sangue é filho de Deus. Mas aquele que não confessar Jesus vindo em carne e sangue é anticristo. Porém, Jesus, como ser humano, como homem, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Maria, mãe de Jesus Cristo, ser humano. Mas quem foi gerado no ventre de Maria? Jesus Cristo, ser humano. A palavra de Deus foi gerada no ventre de Maria? Não. A palavra de Deus criou Maria. A palavra de Deus é pai de Maria, Senhor de Maria. A palavra de Deus existe desde o princípio, é antes de Adão e Eva. A palavra de Deus foi quem disse através de Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Maria nem existia ainda. Jesus disse: eu sou antes de Abraão. Jesus disse que é antes de toda a criação. Ele é o princípio, ele é o alfa e o ômega, como palavra de Deus e como Deus. Ele é o princípio e o fim. Então, como palavra de Deus, a palavra de Deus veio ao mundo, se fez carne na pessoa de Jesus. Depois que Jesus nasceu, quando começou a falar as primeiras palavras, a palavra de Deus estava no mundo.
E tudo que Jesus falava, era Deus que falava através dele. Como ele disse, nada do que eu falo de mim mesmo, mas é aquele que me enviou que fala por mim. Mas a palavra de Deus não foi gerada em ventre materno. Ser humano, Jesus Cristo, sim, filho de Maria. Cristo, a palavra de Deus, Senhor de Maria, Deus de Maria, Criador de Maria, Maria, serva de Deus, Deus é Pai de Maria. Maria precisou e precisa, como todo ser humano precisa, ser obediente, crer e obedecer a palavra de Deus para ser salvo. Maria precisou da palavra de Deus que se fez carne em Cristo para ser salva também. Então, meus irmãos, ele é mentiroso desde o princípio, o diabo, das verdades, de todas as verdades, porque Jesus, tudo que ele falava a verdade, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser através da palavra de Deus que se fez carne em Jesus Cristo, 100% verdade. Então, quantos e quantos o diabo não já tirou a atenção de adoração para os dele, para adorar Maria, para adorar santos e mais santos, quando Jesus Cristo diz, não, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Os que estão escritos no livro da vida não adoram nem ao diabo, nem à besta, nem ao falso profeta, nem a enganado pela mentira, porque eles recebem de Deus a sabedoria do Espírito Santo de Deus para crer e obedecer a palavra. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E Jesus, que é a palavra de Deus que se fez carne nele, disse o maior adversário dele e expulsou ele, dizendo, sai-te de mim, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E o povo de Deus ouve os ensinamentos de Jesus e só adoram a Deus porque o nome deles estão escritos no livro da vida como filhos de Deus. E só a Deus adoram, isto é, aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que adora a besta quando ela caiu lá de cima? Os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os mortos, o joio, os filhos do diabo é quem adora ele, o mentiroso. Mas os filhos de Deus recebem de Deus a sabedoria para só a Deus adorar e saber que Deus nunca teve pai nem teve mãe. Deus é criador de toda a humanidade e pai de todos aqueles que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Porque no primeiro nascimento, o homem é criatura de Deus. No segundo nascimento, quando ele ouve a palavra de Deus e passa a crer, ele é selado com o Espírito Santo da promessa e passa a ser filhos de Deus e são salvos. Porque só entra no reino de Deus os que nascem de novo pela água e pelo Espírito. Como falou Jesus, verdade é. Isto tudo é para a honra e glória do Pai. Maria, mãe de Jesus Cristo, homem. Ok, 100% verdade. Maria, filha de Deus. Jesus Cristo, como palavra de Deus, existiu antes de Maria, existiu antes de mim, existiu antes de Adão e Eva. E é quem criou o homem, a palavra de Deus. Quem criou toda a criação, a palavra de Deus. Jesus, como palavra de Deus, é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Existiu e existe antes de toda a criação, porque foi por intermédio da palavra que toda a criação existiu. Quando Deus, através de sua palavra, criou todas as coisas. Mas através da mesma palavra que criou todas as coisas, que é a palavra de Deus, veio ao mundo e se fez carne na pessoa de Jesus Cristo, para assim salvar todos aqueles que ouvem e que obedecem essa palavra. Aí é quando a gente sai da morte para a vida, no momento que a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito, passa a ser filhos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro, povo que só crê na verdade em Jesus Cristo, palavra de Deus, povo que só adora a Deus em espírito e verdade,
porque são esses os adoradores que o Pai busca para que o adore. São os verdadeiros adoradores, são os filhos de Deus, transformados pela água e pelo Espírito, porque adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus é a verdade, porém, o povo de Deus recebeu vida e vida em abundância em Cristo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. Importa para ele que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade, transformado pela verdade, que é a palavra de Deus, que se fez carne em Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com minha família, me abençoe, mas abençoe todos vocês também, amados irmãos, ouvintes desse canal. Deus abençoe todos vocês e os familiares de vocês, e que Deus reine eternamente. Irmãos, leiam a Bíblia. Tenha a palavra de Deus em sua casa. Jesus já pagou o preço pelos salvos, preço de sangue. Não foi por prata nem por ouro que o povo de Deus foi comprado. O povo de Deus foi comprado pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, que purificou um povo, lavou um povo para ser propriedade exclusiva de Deus. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para poder entrar na cidade santa pela porta e ter direito a se alimentar eternamente da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que veio ao mundo, se fez carne em Cristo. E o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós, e virá buscar essa igreja viva, que é um povo vivo que recebeu vida e vida e abundância dele para ser salvos, e assim, eternamente, lavados e remidos como fomos no sangue de Cristo, entrarmos na cidade santa pelas portas e se alimentar da palavra de Deus e viver eternamente na claridade, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que vai iluminar esse povo na vida vindoura, eternamente. Como ele diz, eu sou a luz, quem crê em mim jamais viverá em trevas. Na cidade santa não vai ter sol nem lua, porque vai ser uma claridade só. Claridade da face do Cordeiro e da face daquele que está no trono, o Pai de Jesus Cristo, nosso Pai também em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus amados. Amém.